Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui então para mais um vídeo respondendo as dúvidas dos comentários. Recentemente, em outro vídeo, eu falei sobre o clenbuterol e tinha dito que o clenbuterol não era mais usado porque ele estragava os receptores da testosterona. Um dos comentários me indagou dizendo que ele não usa, os receptores da testosterona, então como ele estragaria? A pergunta foi pertinente, é óbvio, se ele não usa, como estragaria? Eu não me lembro ao certo como foi o mecanismo fisiológico que causa isso, mas eu me lembro muito bem que a afinada revista Muscle Mag, ela tinha uma coluna falando sobre tudo que nós usamos, dos AES, dos undergrounds, de tudo, dos remédios, tudo que a gente usava para poder crescer e definir. E foi nessa matéria foi dito que ele destruiu os receptores. Então a longo prazo você ia destruir os receptores, então o efeito da testosterona ia diminuindo no corpo, porque tem receptor que nos regenera. Então aí você perdeu o receptor, uma vez já era, você não vai conseguir regenerar. E aí vai perder a ação da testosterona. Quando isso foi descoberto, os profissionais pararam de usar o clenbuterol. Mas voltando atrás, resolvi falar um pouco mais sobre o clenbuterol, porque eu usei clenbuterol também. Quem introduziu o clenbuterol no bodybuilding foi o Mike Christian. Vocês podem voltar lá na fita dos Mr. Olympias e vão perceber que tem um ano que ele entra muito definido. Eu não me lembro agora se foi 85, 86, qual foi o ano, mas eu lembro que ele entra muito definido. E ele entra com essa definição achando que ele ia ser o Mr. Olympia até, e o Lee Haney ganha de novo, por causa do uso do clenbuterol. Porém, além disso, quando o clenbuterol chega no Brasil, ele chega de fontes de fontes da Europa, porque não tinha o clenbuterol aqui para ser vendido no Brasil, nas farmácias. E nós usávamos então o Clenasma, que era o clenbuterol italiano. E o sal em italiano chamava clenbuterolo, então uma coisa assim que chamava muito a atenção. Mas a forma de usar o clenbuterol que usam hoje não tem completamente a ver com o que estão fazendo hoje. Talvez por isso que o efeito hoje também tem sido muito negativo no pós-uso. Tem pessoas relatando consequências, desequilíbrios muito grandes no pós-uso do clenbuterol para secar. Principalmente talvez porque não usa a dose certa. Eu usava da seguinte forma, por recomendação de um atleta profissional, que eu não posso falar o nome agora, que morava em Nova York, e a gente trocava ideia e ele que me passou o como usar. Eu usava o clenbuterol, lembrando que é um remédio para asma, é um broncodilatador, que tem como consequência ser termogênico. Então ele aumenta a temperatura corporal quando você usa, então você começa a queimar mais calorias, mesmo em repouso. Tá aí um potente termogênico, por isso que ele define, perde gordura. Então eu lembro que a forma correta com que eu usei foi assim, Você tinha que tomar um comprimido. A primeira coisa que você precisava fazer era acordar de manhã e medir a sua temperatura basal durante 3 dias seguidos, para ter certeza da qual é a temperatura normal do seu corpo. Porque assim, quando você acorda de manhã, o seu metabolismo está no básico, então a temperatura que você está gerando é a mínima da sua saúde e do seu corpo. Pessoas que geram mais, outras menos. E o clenbuterol, ele vai aumentar a temperatura corporal. Se você comer, por exemplo, a temperatura aumenta. Se você for treinar, a temperatura aumenta. O clenbuterol vai aumentar a temperatura sem você fazer nada. Você tomava um comprimido e 1 hora depois você media a temperatura para ver quanto chegava. Então você acordava de manhã, já sabia qual era a sua basal. Tomava um comprimido em jejum, 1 hora depois você ia lá e media de novo, para ver o quanto ela subiu. No dia seguinte você tomava de novo e media o quanto ela subiu. No outro dia tomava mais outro comprimido. Então, se primeiro você tomou 1, no dia seguinte você tomava 2, no outro dia você tomava 3. Para achar qual era a dosagem indicada para você. Então, eu tomei até 3. Quando eu tomei o 4º comprimido, a minha temperatura não aumentou mais. Então, assim, de 36,4, ela chegou até 36,7.
não chegou com o quarto comprimido a 36,8. Então eu descobri que a minha dosagem ideal para definição eram 3 comprimidos por dia. Quando eu tomei o quarto comprimido, eu nunca me esqueço que eu tremia muito e não conseguia escrever. Eu tive que escrever algumas coisas na época e eu tremia demais e não conseguia escrever. Então, isso por quê? Porque o efeito colateral é alto. Então, por exemplo, para dirigir tive dificuldade. Porém, usando todo dia 3 comprimidos, eu comecei a definir. Então, pronto, chegamos lá num potente emagrecedor que a gente podia usar para poder definir e subir no campeonato. Mas a dosagem era mínima. Então, era 1 miligrama, se não me engano, por comprimido. E agora que eu estou sabendo, as pessoas usam o clenbuterol veterinário, tipo Min, e aí toma lá 5 ml. Eu não sei quanto de clenbuterol tem em 5 ml, ou numa dosagem tão grande. Então vai tomar mais do que precisa, com certeza. E vai acabar fazendo mais mal do que faz. Então assim, o bodybuilder parou de usar clenbuterol para secar há muitos anos atrás, lá na década de 90. Dorian Yates não chegou a usar clenbuterol. E hoje eu vejo aí os milagrosos coaches da internet e por aí fora, dando tudo para o cara secar e esquecendo das consequências. Outro termogênico muito forte daquela época, que nós fomos o primeiro a usar, não existia pré-treino, nós criamos um pré-treino que consistia em misturar cafeína, efedrina e aspirina. Efedrina naquela época não era proibido, hoje é. Então a gente podia comprar na loja de suplementos, que vinha de fora, 25 miligramas de efedrina, com 300 miligramas de aspirina e 200 miligramas de cafeína. Esse pré-treino era sensacional. Depois aí no mercado negro eu lembro que teve o Abelhinha, que era muito parecido, vinha do Paraguai, e ele tinha essa composição, o pessoal chama de ECA. Também era um termogênico potente. Por quê? Porque realmente aumenta a temperatura corporal. Eu já falei num outro vídeo, tem aí no canal sobre isso. Se não aumenta a temperatura corporal, não é termogênico. E ponto final. É mentira, não tem capacidade, não vai queimar essa gordura que estão prometendo, você pode ter certeza. Para poder queimar a gordura mesmo, tem que ser termogênico, tem que subir a temperatura corporal. Então aqui, deixar esse relato aqui, claro, de que usar clenbuterol faz mal para a sua saúde, faz mal para os receptores de testosterona a longo prazo. A efedrina idem, efedrina cria dependência química. É isso mesmo. Quando eu parei de usar efedrina, eu sofria síndrome da abstinência e eu chorava e ficava deprimido. Demorou uns 10 dias para isso passar. E depois nunca mais usei efedrina. Por quê? Porque você cria dependência química da efedrina. E depois você não consegue largar, não consegue treinar se não tomar efedrina, cafeína e aspirina. São potentes para o objetivo, mas são contundentes para a sua saúde. Então fica aqui mais um relato de um cara old school, que já passou por isso, e estou aqui para alertar para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então esse fica aqui mais uma dica do canal, para que você aprenda o mais importante de tudo, que é treinar. Por isso o foco do canal é treino. É o mais importante. Se você ficar sentado no sofá e tomar tudo que existir, você não vai mudar seu corpo. Agora, se você não tomar nada, tirar a bunda do sofá e for na academia treinar, o seu corpo muda. Então o segredo do Pump Eterno é treinar, é aprender a treinar. E se você treinar de forma natural, você treinar de forma adequada, você vai treinar a vida inteira. Você vai treinar por muitos anos. E aí vai ficar com o Pump Eterno, que nem o tiozão aqui. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, você deixa seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike. O canal é aberto. Deixa os comentários, porque dos comentários eu às vezes tiro uma dúvida simples. Às vezes tem comentário que eu vou precisar vir aqui fazer outro vídeo. Se inscreva no canal, que assim você ajuda a gente a crescer. E vamos junto, que aqui o papo é reto, sem mimimi, é old school, tamo junto, valeu.